Primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite, participar dessa entrevista. Tenho certeza que vai agregar bastante. Eu queria que, de maneira introdutória, você se apresentasse primeiro. Quem é Bruna, o que é que ela faz, qual a sua formação. Ok, muito obrigada pelo convite. Eu sou Bruna, sou psicóloga, atualmente trabalho no contexto hospitalar, né? Sou formada pela Baiana. Tenho especialização em cuidados paliativos pela PUC Minas e hoje eu atuo na Clínica Florence, que é uma clínica de cuidados paliativos e reabilitação, e na equipe de cuidados paliativos do Hospital do Subúrbio, que já é um hospital geral, mas estou dentro desse contexto. E estou, no momento, sendo especializanda em luto pela Rede Nacional de Tanatologia. Então, estou agregando as duas coisas agora. Muito legal, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Florence, como é que tem sido sua prática lá, quais são os seus encargos, há quanto tempo você já trabalha lá na Florence? Pronto. A Florence sempre foi um sonho meu enquanto cuidados paliativos estar lá. Eu tenho 10 meses de clínica. Parece pouco tempo quando eu falo, mas é uma eternidade no sentido de muita coisa que a gente tem para fazer. O perfil da Florence é cuidados paliativos e reabilitação, né? Então, os pacientes eles vão para lá com essa proposta de transição. Seja uma transição para um momento de fim de vida ou uma estabilização para ir para casa, ou de uma reabilitação. Todos os pacientes fazem reunião familiar, né? Com a equipe médica e um psicólogo, para a gente poder conhecer um pouquinho esse perfil. Porque trazendo até para os cuidados paliativos, a gente precisa conhecer quem é essa pessoa antes do adoecimento. Então, é um momento que a gente puxa um pouquinho a biografia, a gente entende esse contexto, para saber como a gente vai lidar com esse paciente durante a internação. Então, a gente tem todo esse momento inicial, o acolhimento com a psicologia lá acontece em média 2 vezes na semana, uma vez na semana, dependendo de cada caso. A gente atende o paciente e a família também. Faz contato por telefone se for necessário com algum familiar que não possa ir presencial. Alguns pacientes eles estabilizam e vão para casa, mesmo em cuidados paliativos, né, para poder ter uma continuidade nesse cuidado em domicílio. E alguns outros pacientes falecem lá, e aí nós enviamos cartas de condolências para essas famílias pelo correio. Então a gente faz uma carta personalizada, imprime e envia para esses familiares. Então, nosso processo lá é mais ou menos esse, mas a gente acompanha do início ao fim do internamento e faz esse contato posterior também. Entendi, muito bom. Puxando um pouco para o cerne da nossa entrevista, que é a abordagem do cuidado paliativista em relação ao luto, né, tanto do paciente quanto dos seus envolvidos. Eu queria que você me explicasse, de maneira geral, como que a equipe paliativista se prepara para lidar com o luto dos pacientes e das famílias. Ok. O trabalhar com cuidados paliativos não é uma coisa que a gente faz ali uma especialização e depois a gente não investe mais nada nisso. A gente precisa estar em constante formação, atualização e acolhimento uns aos outros, porque lidar com o processo de fim de vida, por mais que a gente fale e que naturalize um pouco isso, não é um momento fácil. Então a gente precisa se acolher muito nesse processo, a troca de experiência é sempre muito válida. E é um momento de interdisciplinaridade. A psicologia ela não atua sozinha nesse acolhimento, né? Ela atua junto com a equipe médica, com o enfermeiro, com o assistente social, com o capelão, com quem mais for necessário estar nesse contexto. Então a gente se apoia nesse momento, a gente estuda, a gente tenta estar junto, né, nesse processo. E com relação às famílias, algo que ajuda pra gente também é favorecer alguns rituais de despedida, alguns momentos que para o paciente é importante, mas que a equipe multi, de uma forma geral, não percebe aquilo por não conhecer o íntimo do paciente, né? Então a gente está ali para ter esse outro olhar, um olhar que não é só da psicologia. Não sei se eu consegui responder mais ou menos, Não, entendi. mas é Contemplou. basicamente dessa forma. Eu acredito que contemplou, sim, a pergunta. E até puxando esse gancho, né, como você trouxe essa abordagem, a pessoa que está numa situação, né, de terminalidade, por exemplo, eu acredito que lá na Florence você tem vivenciado isso, né, nesses seus últimos 10 meses. Lá vocês, como é que funciona e se vocês aplicam, né, na prática de vocês a questão do luto antecipatório, tanto para o paciente, para a família, que de forma objetiva como isso acontece na sua prática? Sim.
A gente costuma chamar de luto antecipatório aquele luto que antecede a morte concreta. Mas o luto antecipatório é permeado por diversos outros lutos. Aquele paciente saiu de sua casa, ele deixou de exercer aquele papel social que ele exercia, a funcionalidade que ele tinha foi perdida também. Então a gente trabalha assim esse luto antecipatório de entender o que é que foi perdido já e o que é que está em jogo para ser perdido de uma forma mais concreta lá na frente. Então existe um momento até de uma psicoeducação, porque muitos pacientes e familiares chegam para mim e falam: não, porque eu tô com medo de como é que vai ser daqui para frente, poxa, eu já tô sentindo a falta dele, mas ele tá aqui, ele tá vivo, ele tá deitado nessa cama. É certo eu tá pensando desse jeito? Eu já tive um familiar que falou para mim assim: eu já sonhei com o enterro dela, mas ela tá aqui. Como é isso? É algo difícil da gente ouvir, mas é algo que a gente precisa explicar o que é esse sentimento, porque senão ele vem permeado de culpa, né? Então a gente precisa nomear ele, dizer o que isso significa, naturalizar esse momento de que quando a gente vem de um histórico de adoecimento, é normal que a gente pense nesse desfecho, né? Então, assim, entender isso e psicoeducar, né? Essa família e esse paciente para esse momento e ver de que forma a gente consegue lidar com isso pensando em algo concreto que pode acontecer lá na frente. Muito bom, eu acredito que você até já tenha puxado um gatilho do que a gente queria perguntar em seguida, que é em relação à comunicação terapêutica. Você tem enfatizado isso desde o início, né, desde a primeira pergunta. Sim, A importância do profissional estar em constante comunicação, tanto com o paciente quanto com a família sim. dessa pessoa no processo de cuidado paliativo. Eu queria que você me falasse de que forma, Uhum. se queria acrescentar, na verdade, alguma outra coisa em relação à comunicação terapêutica no alívio do sofrimento desse paciente, nesse processo de terminalidade do cuidado. Certo. A palavra-chave quando a gente fala de comunicação terapêutica é de acolhimento. Independente do momento que a pessoa esteja vivendo, a gente precisa acolher essa pessoa que está passando por isso. E que muitas vezes isso é negligenciado pela própria família ou por outras pessoas da equipe, no sentido de viram e falam: não chore. Não chore porque olha o que você está vivendo, de não vamos falar sobre isso, porque você está aqui hoje, vamos viver hoje. Então, a comunicação terapêutica é a gente ofertar esse espaço de escuta, né? Para que aquela pessoa que está partindo ou que vai perder alguém importante consiga expressar tudo o que está vivendo, né? A nomear esses sentimentos, né? Seja de vivência de um luto antecipatório, seja de uma culpa, às vezes, por achar que poderia fazer mais do que está fazendo e nem sempre a gente pode fazer tudo, né? E às vezes estar ao lado de alguém que é importante para a gente e acolher é o máximo que a gente pode fazer. Esclarecer possíveis dúvidas também, a comunicação terapêutica está aí para isso, que de uma forma geral não é o perfil da Florence, mas pensando em outras instituições, também existe um médico chegar, soltar uma informação e sair. E a nossa comunicação vai muito disso, de o que é que você entendeu, o que é que dessa comunicação eu posso te ajudar. E a gente tentar trabalhar um pouquinho disso daí, validando esses sentimentos, pensando junto com ele o que é que eu posso, né, tá favorecendo ali. E daquelas coisas que eu falei logo na primeira pergunta, de rituais que a gente pode fazer, do que aquele paciente tem de desejo que a gente pode estar realizando. Às vezes é a visita de algum ser religioso que para ele é importante, seja de um pastor, de um padre. Às vezes a visita de um animal de estimação. Na Florence a gente permite que o bichinho de estimação vá até lá. Então a comunicação terapêutica ela vai muito além do verbal. Então, o verbal também conta muito. Entendi. Você puxou esse gatilho, eu acho que casa muito com a pergunta que deveria seguir também, que seria em relação ao cuidado desse Sim. indivíduo, da forma tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito emocional. Uhum. Eu queria que você explicasse na sua rotina, na sua realidade, como é que tem sido abordado esse cuidado desses dois aspectos específicos, tanto o aspecto espiritual quanto o aspecto emocional. Até onde você, como psicóloga, atua em cada um deles, ou as atribuições de outros profissionais da equipe multi, como é que funciona esse cuidado? Ok. Tudo que eu falo, na verdade, acaba tendo um elo porque a gente está falando de uma única coisa. Então é normal surgirem perguntas e dúvidas com relação a isso. Mas você fala mais dessa parte da espiritualidade junto com a parte terapêutica, não é isso? Isso, exatamente. Certo. A espiritualidade, ela está permeada em todos os momentos da nossa vida. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de religião.
de Deus ou do que quer que seja, mas daquilo que é importante para aquele paciente. Né? Então, como eu falo, a palavra-chave é acolhimento, é você ofertar uma escuta. Eu já tive pacientes que me falaram, espiritualidade para mim é eu sentar na frente de uma praia e ouvir as ondas. Eu não preciso pisar o pé lá. E na Florence a gente tem isso, dessa realização de desejo quando é possível. Então, a espiritualidade vai muito além de trazer alguém ali que representa aquela religião da pessoa, mas aquilo que ela consegue se conectar. E então, a gente está lá para poder acolher o que é que conecta ele e ver de que forma a gente consegue ajudar nesse contexto. Então, a gente está ali para poder favorecer. Às vezes não consegue ir à praia, mas coloca o som do mar ali, bota na televisão uma imagem e tenta se conectar de alguma forma. Né? Então a gente consegue favorecer isso. Na Florence a gente permite a entrada de imagens para quem é católico, de algum objeto religioso, quem tem sua via pode levar, então a gente consegue favorecer esses momentos e acolher as pequenas particularidades. Né? Esses rituais eles são muito importantes porque às vezes o paciente fala, eu só preciso disso para estar em paz. Como é que a gente não fornece isso? Sim. Então, a gente está ali nessa escuta terapêutica, nessa comunicação que a gente faz para poder favorecer que esse luto, que é tudo que a gente está falando também, ele seja de uma forma mais tranquila. Porque se a gente trabalha tudo que a gente está vivendo agora, tende a ser melhor tanto para a família que fica, quanto para que esse paciente vá, mas que vá em paz de eu fiz o que eu queria ter feito. Entendi. É legal essa provocação acerca da espiritualidade. Ela transcende aquele conceito mais enxuto do que muitas pessoas acreditam que seja. E aí veio à mente, né, uma provocação, de fato. Porque como a gente sabe que o cuidado paliativo ele se estende aos familiares e às pessoas que estão naquele ciclo, né, daquele indivíduo, desde o início do processo de adoecimento. E como você ressaltou a importância da realização desses rituais, né, no processo do luto, tanto do paciente, como tanto antecipatório, quanto da família, em todo esse processo. De que forma acontece ou se de fato acontece uma relação direta entre esses rituais e de como a família lida com a espiritualidade para lidar com todo esse processo do adoecimento e da perda desse indivíduo, né, desse ente? Ok. A espiritualidade é algo muito subjetivo, né? Então, às vezes, o paciente tem uma religião e algo que aquilo é importante para ele, mas que não necessariamente é importante para a família. Mas isso ajuda no processo de luto, porque quando a gente está perto de perder alguém, a gente acredita em algo, algum espaço, algum lugar que esse alguém nosso vai estar. Então a gente confia nisso daí, seja na natureza, de que agora vai estar por aí, né, vivendo em outras dimensões, mais em conexão com a natureza, então a gente acredita e confia, vamos dizer assim, ou com relação à religião mesmo. E muitos pacientes evangélicos católicos falam assim, a família vira para mim e fala, não, eu sei que Deus tem uma proposta maior. Não tem lugar melhor do que estar ao lado de Deus. Então, se a gente favorece esse momento, às vezes uma exposição ali beira-leito, é importante não só para o paciente, mas para a família entender que tudo que eles poderiam fazer, até no sentido espiritual, eles estavam fazendo. Então, isso auxilia nesse processo de luto, de que aquela pessoa importante para mim está bem. Se ela está bem ali, porque a gente fez tudo isso, eu também estou bem daqui. Consegui te responder? Conseguiu, sim. Legal esse pensamento, essa linha de raciocínio. E como você falou, como você tem essa prática, tanto uma instituição que atua como um hospital de transição, que é a Florence, e uma instituição de fato de internamento, que é o hospital, eu queria que você falasse um pouco. Na Florence eu entendo que há um espaço já estabelecido até por uma questão ambiental, de poder falar sobre a morte com o paciente, com a família. Em relação ao hospital, por exemplo, como foram as suas experiências? Porque eu entendo, ou pelo menos eu imagino, que no hospital uma pessoa que está no leito, por exemplo, de uma UTI, saiu do UTI para a enfermaria, mas está em um processo de cuidado paliativo, que muitas vezes não é de fato aquilo que deveria ser, como né, aquela roda funcionando como um todo. Às vezes a pessoa não tem assistência de todos os aspectos naquela finitude. Como é a sua experiência para falar sobre morte em um espaço como esse? Eu imagino que são espaços diferentes e maneiras diferentes de lidar. Quais são suas estratégias, por exemplo, para a gente abordar sobre essas questões em um hospital de transição como a Florence e
principalmente, acho que puxando um pouco mais para a realidade, ainda como um todo, o cuidado. Ok. Existem 3 processos, vamos dizer assim. Um hospital de transição, um hospital geral SUS e um hospital que seja de uma rede particular. E esses 3 contextos, eles são diferentes. Quando a gente fala de um hospital geral SUS, que é um dos contextos que eu trabalho, e a gente leva ou para um hospital particular ou para uma clínica de transição, é muito diferente. Primeiro porque o perfil de paciente é diferente, a parte cognitiva é diferente também, então às vezes não entende muito do que está acontecendo ali e cabe a gente tentar ver de que forma a gente vai trazer isso para esse paciente, até de um entendimento do seu próprio adoecimento e prognóstico, né? E no hospital público realmente são enfermarias com 3 pacientes, 4 pacientes no mesmo quarto, que às vezes não tem um biombo para poder separar. E eu vivenciei 2 momentos distintos no mesmo hospital. O antes da equipe de cuidados paliativos, eu já era psicóloga de lá, e depois que entrou uma equipe interdisciplinar em cuidados paliativos e eu pertenço a essa equipe. Hoje a gente consegue tirar o paciente do leito e levar para uma área de convivência ou para uma sala que é nossa para tentar abordar sobre isso. E essa família também. Então assim a gente consegue ter um espaço um pouco mais reservado. Em alguns casos a gente não consegue ter esse momento e a gente faz beira-leito com outras pessoas ouvindo, tentando fazer uma barreira de pessoas mesmo para que não chegue a outros ouvidos. Mas nem sempre é possível. Não existe algo tão estruturado quanto na Florence de sentar com as famílias, de ter um momento de reunião, de acolher aquilo, mas a gente vai tentando tatear ali da forma que a gente consegue. É mais difícil, fica muito impessoal, vamos dizer assim, mas a gente tem tentado e por ter uma área de convivência lá é uma coisa que ajuda. Então, geralmente nesses hospitais eles têm uma área externa que a gente consegue levar, a gente consegue puxar alguma costinha, algo nisso que a gente consiga trazer esse paciente para o que está acontecendo para a gente ver de que forma consegue ajudar eles também. Então não é algo estruturado, é algo que a gente vai vendo com o passar do tempo de que forma a gente consegue, né? Diferente da clínica de transição que a gente já tem metas estabelecidas, momentos com a família e com o paciente. Entendi. Muito interessante sua vivência. E eu queria fazer uma última pergunta ainda nesse contexto, em relação a... Meu Deus, fugiu a mente agora. Estava aqui matutando essa pergunta quando você estava falando isso mesmo. Deixa eu ver se eu lembro. Tranquilo. Alguém tem alguma outra pergunta para fazer nesse sentido? Enquanto vê se vem na memória aqui. Sumiu. Tá. Lembrei. Diga. Em relação a você como profissional, eu entendo que você é formada há quanto tempo? Eu formei em 2019, janeiro de 2019. Você já vai fazer, você já fez 6 anos, 5 anos, 6 anos de formado. 6 anos. Quais estratégias você, como profissional, precisou desenvolver e de que formas você desenvolveu para poder lidar e saber lidar, na verdade, saber falar com o paciente sobre morte e sobre o período de luto, tanto com o paciente como família? Que dificuldades você, como pessoa, Bruna, enfrentou e quais estratégias você trabalhou dentro de si para poder vencer essas barreiras, digamos assim? Sim, é uma ótima pergunta, porque com meus pais, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver o interesse em estar trabalhando com morte, trabalhando com luto, foi durante o meu estágio na oncologia e que a gente vive isso de uma forma muito viva quando a gente fala de paciente oncológico, né? E isso causou um espanto muito grande em toda a minha família de como assim você vai estar lidando com a morte? E a minha resposta é sempre a mesma, alguém precisa estar pronto para poder lidar com isso, porque senão como é que ficam as coisas? Sim. Não tem uma fórmula mágica para isso, eu acho que a gente precisa estudar e tentar separar aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Às vezes isso vai se misturar mesmo, somos seres humanos. Diversas vezes já me peguei saindo de um caso, indo para a sala e desabando em choro. Às vezes a gente lacrimeja na frente do paciente mesmo, porque a gente entra em contato com a nossa própria finitude, com a finitude daquele que é nosso. Mas acho que é um trabalho pessoal que a gente tem que fazer de muita terapia. Não tem como você estar trabalhando com morte, com luto, com cuidados paliativos e você não fazer um trabalho pessoal. Porque a gente não dá conta, né? Enquanto seres humanos finitos, estamos aqui para poder lidar com isso. Então a troca com outras pessoas, né, outros profissionais, não necessariamente da psicologia, é muito importante. A gente tentar entender o caso daquele paciente, o contexto dele naquela família.
E entender que isso não diz respeito a você, por mais que às vezes te lembre e te toque. E saber até onde você dá conta. Já teve caso que eu falei, não dou conta. Não dou conta porque me remete a algo que eu vivi e pra mim é demais. E tudo bem a gente não dar conta também e ter outras pessoas para que a gente consiga passar esse caso, né? Quando a gente fala de hospital de transição ou de um hospital geral, a gente está falando de um serviço. Né? Mesmo que tenha 1, 2, 3 psicólogos, na Florence somos 3 apenas, mas se eu não dou conta, eu tenho alguém para recorrer. Já cheguei aqui, não vai mais, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ele. E respeitar o nosso limite. Acho que é isso. E fazer terapia. Perfeito. Queria te dar um espaço livre se você quisesse acrescentar mais alguma coisa que você acha pertinente sobre o luto, sobre a abordagem. Esse é o momento, Ok. se não, tranquilo. Só uma pontuação, assim, quando a gente fala sobre luto em um contexto geral, a gente fala sobre um luto que ele pode ser bem elaborado, vamos dizer assim, um luto que ele tende a complicar. Mas quando a gente fala sobre cuidados paliativos relacionando a um luto, ele tende a ser algo mais leve, porque o cuidados paliativos ele não entra no momento final de vida do paciente, ele vem sendo trabalhado pensando no mundo da fantasia da literatura, desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Na vida real não é assim. Às vezes a doença está lá do meio para o final e é quando a gente entra, mas ok, a gente entrou. E a gente consegue trazer uma realidade, por mais difícil que seja, de uma forma sutil para aquela família, para aquele paciente, para que ele consiga experimentar todos os momentos que ele possa experimentar. Né? Seja de como é que vai ser a vida dos meus familiares quando eu partir. Se eu que resolvia tudo. Então a gente permite que esse paciente consiga entrar em contato com a sua própria ausência nesse mundo. E que a família entre em contato com a ausência dele também. Né? Então, cuidados por luto em cuidados paliativos, ele tende a ser muito melhor elaborado do que o luto de uma forma geral. Com seus entraves, claro. No SUS a gente tem muito mais entraves, mas a gente vai tentando trilhar. Mas, em linhas gerais, é isso. Só essa observação que eu quis fazer, porque eu acho que diz respeito a um pouquinho do que foi trabalhado aqui hoje, né? Perfeita colocação. Então, a gente só tem a te agradecer por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, toda a sua bagagem, a sua história nessa abordagem paliativista. Se alguém quiser acrescentar alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento, mas senão a gente vai estar finalizando. Ok, agradeço pelo convite. Tá? Para mim também é um pouco difícil falar, mas quando a gente fala de algo que a gente gosta, eu acho que torna o processo mais leve. Então, obrigada por esse espaço. Espaço também de escuta, né? E contem comigo. Perfeito. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Foi incrível, um assunto muito importante que realmente passa batido, né? A gente evita falar sobre isso, porque a gente não quer pensar no momento da perda, nessa despedida, na finitude. E aí foi esse um dos objetivos, né, da gente escolher esse tema para o trabalho, tentar entender mais e dar a oportunidade de ter um documento que fale sobre isso, até para outras pessoas também poderem se familiarizar com o tema. Então, obrigada. Incrível a sua participação, tá? É um tema difícil, mas é um tema importante. Com certeza. É verdade. É legal você trazer essa abordagem, porque a gente está finalizando o semestre, a gente pegou um componente agora lá na Baiana, sobre os cuidados paliativos em finitude, atenção aos cuidados paliativos. E ver todo esse arcabouço teórico que é trabalhado com a gente, você é exposto por uma prática, por uma vivência de alguém, é muito legal. Você vê de fato que está sendo muito pertinente aquilo que tem sido passado para a gente. Sim, é muito rico porque a literatura ela não mostra metade daquilo que a gente vive na prática. Realmente. Inclusive, eu conheci uma filha, né? A mãe dela é atendida pela Florence e ela elogiou muito o serviço. E ela falou que o acolhimento e a estrutura em si, né? Porque eles passaram de um hospital para a Florence, é completamente diferente e essencial para que tenha esse arcabouço emocional, físico, sabe? Tudo assim. É incrível. Sim. Nossa professora de cuidados paliativos é Gleide. Acho que você deve conhecer. Acho que eu conheço. Sim. Muito Ok. obrigada.
Tá nada. Lá na Florence eu costumo falar que é um ambiente mais humanizado. Não só por ser cuidados paliativos, mas por esse hospital de transição, a gente tenta acolher todo mundo o tempo inteiro e tudo que a gente ouve, acho que 90% do que a gente recebe de feedback são sempre feedbacks positivos e isso impulsiona a gente. Então, muito obrigada por compartilhar isso também.